Contos Tradicionais do Brasil apresenta A Rainha e as Irmãs, de Câmara Cascudo. Era uma vez 3 moças muito bonitas e trabalhadoras, órfãs de pai e mãe, e que moravam juntas, vivendo de costurar. Numa noite, estavam trabalhando muito, entretidas e, para passar o tempo, conversavam sobre casamentos. Vai a mais velha e diz assim: se eu casasse com o rei, fazia para ele uma camisa que cabia na palma da mão e o vestido cobria tudo. A do meio respondeu: pois se eu casasse com o rei, tecia e bordava uma camisa que cabia dentro de um ovo de pomba e aberta forrava uma cama. A terceira disse: eu tenho outra opinião. Se casasse com o rei, teria 3 filhos, 2 meninos e uma menina, todos com uma estrela de ouro no meio da testa. Aconteceu que o rei estava passeando justamente diante da casa e parou para ouvir a conversa das 3 moças. No outro dia, mandou buscar as 3 moças e, agradando-se muito da mais nova, casou com ela e convidou as cunhadas para ficar no palácio, como princesas. O rei e a rainha viviam muito bem, mas as 2 irmãs ficaram contrariadas com a sorte da mocinha, casando com o rei e sendo rainha. Tiveram inveja e começaram a imaginar um jeito de perder a irmã e uma delas se casar com o rei. Houve então umas guerras e o rei teve que ir, deixando a rainha esperando criança. As 2 cunhadas disseram que ele poderia ir sossegado. No tempo, a rainha teve seu descanso, que era um menino bonito como o dia, com uma estrela de ouro na testa. As cunhadas do rei trocaram o menino por um sapo e escreveram ao rei contando a mentira. Encarregaram a uma criada que levasse a criança e sacudisse no mar. Foi a criada e, não tendo coragem, abandonou o menino junto de uma árvore, perto da casa de um caçador. Este, logo depois, passou e, vendo aquela trouxa chorando, abaixou-se e viu que era uma criança. Levou-a para sua casa e, como não tinha filhos, ficou criando enjeitado. Quando o rei voltou, ficou muito triste, mas perdoou a rainha. As guerras continuavam e ele foi guerrear, deixando a mulher grávida. As 2 irmãs malvadas tornaram a fazer a mesma perversidade, mudando outro menino com a estrela de ouro na testa por um sapo horroroso e mandando avisar ao rei que a rainha tivera um bicho em vez de uma criança. A mesma criada foi sacudir o menino no mar, mas deixou-o enjeitado debaixo de uma árvore. O mesmo caçador encontrou e levou para casa o pobrezinho. Quando o rei veio de novo, custou a perdoar a rainha, mas sempre se conformou. Pela 3ª vez, foi ele guerrear. E as cunhadas fizeram a mesma maldade. Desta vez, veio uma menina, linda como os amores, e as 2 disseram que a irmã tivera um sapo, mandando essa notícia ao rei. A menina foi abandonada e o caçador, que já criava os 2 meninos, ficou criando os 3 filhos do rei. O rei, quando acabou as guerras, não desculpou a mulher, mandou-a prender e colocá-la para fora do reinado. Como gostava muito dela, prometeu só vesti-la de branco e nunca mais dar uma festa. As 2 cunhadas faziam tudo para agradá-lo e uma delas se casar com ele. O caçador criou os 3 enjeitados, com todo o mimo. Já estavam crescidinhos. A menina ajudava em casa e os 2 iam com o caçador para as matas. Numa dessas caçadas, longe de casa, viram eles uma estrada estreitinha que subia para um monte, muito alto. Perguntaram para onde ia aquele caminho. Vai para a fonte da água da vida.
Ainda não voltou uma só pessoa daquelas que foram buscar essa água. Respondeu o caçador. Pois eu vou, Disse o mais velho. E disse para o irmão que se no fim de 7 dias não voltasse, nem desse sinal de vida, fosse procurá-lo. E caminhou para o monte. Andou. Quando ia chegando no topo do monte, atravessou um pomar com frutas tão bonitas que encantavam. Havia um rio de água muito fresca. O rapazinho estava com fome e com sede. Tirou uma fruta, comeu-a e bebeu água. Imediatamente se tornou uma estátua de pedra. 7 dias depois, o irmão, ainda não tendo notícia, foi procurá-lo e aconteceu a mesma coisa. Ficou virado uma estátua de pedra. A irmãzinha, não vendo os 2 irmãos voltarem, disse ao caçador que ia também, em busca dos perdidos. O caçador faltou chorar de tanto desespero, mas a menina teimou e foi. Quando chegou no pomar, estavam com muita fome e sede, mas sentou-se no chão e comeu o pão que levava e bebeu uma água num potinho que levava. Acabou, rezou e andou para cima. Encontrou um palácio, que era uma Babilônia de grande, sem viva alma. Logo na entrada estava um poço, com uma água fervendo. A menina encheu o potinho e tocou para trás. Quando ia saindo, viu 2 estátuas nos lados da estrada e muitas outras espalhadas. A menina parou e reparou, e logo viu que as 2 estátuas eram seus irmãos. Não sabia o que fazer quando se lembrou que levava a água da vida no seu potinho. Tirou-o da cintura, despartou e deixou cair umas gotas em cima das 2 estátuas. Assim que a água bateu em cima da pedra, elas estremeceram. E os 2 irmãos voltaram a ser gente, abraçando a irmã. O caçador fez muita festa quando os viu em paz e todos salvos. Como todos os 3 tinham estrela de ouro na testa, o caçador fizera 3 gorrinhos que eles usavam na cabeça, escondendo o brilho. Estavam os 3 tomando café na ceia, quando uma velhinha parou e pediu esmola. Foram buscá-la para comer, sentando-a na mesa. A velhinha ia comendo calada, sem tirar os olhos dos 3. De repente, perguntou ao caçador se eram seus filhos. O caçador contou a história. A velha empurrou o prato e começou a chorar, como uma condenada. Esses meninos são filhos do rei, e quando nasceram, eu fui matá-los, jogando no mar. Como não tive coragem, deixei um de cada vez, debaixo de uma árvore, onde você os achou. Por minha culpa, a santa mãe deles foi colocada para fora do reinado, e vive num convento de freiras, como empregada, lavando o chão e comendo de esmola. E tudo por quanto me deram por esse serviço, estou arrependida dos meus pecados e quero ajudar a fazer a vontade de Deus. Os 2 meninos e a menina perdoaram logo e foram sem perder tempo ao convento das freiras, onde encontraram sua mãe, que os abraçou, chorando, e veio com eles para a casa do caçador. O rei não casara e só vestia de branco, andando triste e suspirando. De tanto chorar, com dureza de sua sorte, cegou, e não houve remédio de remédio que desse melhor ao rei. Deu aviso que quem soubesse de um bom remédio para a cegueira fosse ao palácio, que seria recompensado. Os 3 viram a mão de Deus nesse caso. Vestiram-se decentes e foram levados à água da vida. Chegaram e pediram para ver o rei. Quando entraram no salão, as 2 tias foram vendo e reconheceram logo. Elas ficaram com a cor do cal das paredes. A menina pediu licença e molhou os olhos do rei com a água. Logo recobrou a luz dos olhos e ficou sem ter de onde botar os seus salvadores. Foi logo dizendo: Peçam o que quiserem.
Os 3 tiraram os gorrinhos da cabeça, aparecendo as estrelas de ouro, e se ajoelharam e disseram: Queremos só que o Senhor nos dê a sua bênção, porque é nosso Pai. O rei mandou logo buscar o caçador e a velha, dando muito dinheiro aos 2, e foi com os filhos e toda a corte onde estava a mulher, pedindo perdão pelo mal que eles fizeram enganado. A mulher perdoou tudo e ficou sendo outra vez rainha. O rei deu uma festa tão bonita que as festas de hoje são comparadas a ela, e todos foram muito felizes.